Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. O Vitinho e o Gabriel Batista. Gente, olhem só esses desfalques. Por competência, o Flamengo ainda tem um elenco brilhante, consegue colocar alguns jogadores bons em campo. Imagina quem não tem um elenco desse tamanho, né? E comissão técnica tem 5 membros nesse momento afastados. O próprio médico, Márcio Tanuri, o auxiliar Juan, o vice de futebol, o Marcos Braz, o Deco Roisman, que é do Conselho de Futebol, e o próprio presidente, Rodolfo Landim. E aí, Bárbara? Isaac. Fala, Caê. Perdão só aqui, porque no tempo real aqui, o Marcos Braz está acompanhando o programa, mandou mensagem aqui, pediu para te mandar um abraço, disse que teve algum comentário que ele fez no seu Twitter que foi mal interpretado, mas te mandou um abraço e pediu para dizer aqui que ele está muito bem, não tem sintomas, não tem tosse, não tem febre, apenas um pouco de dor nas costas, e que se por acaso houver a partida, ele confia muito nos meninos. Pediu para dar esse recado aqui no ar, então aproveitando aqui e passando a mensagem do Marcos Braz. Retribua o abraço ao Marcos, outro para você. E sobre comentários em Twitter, Marcos, nenhum problema, deixa que as pessoas interpretem como quiser. Abraço para você, obrigado pela audiência. Bárbara. Então, Rizek, eu estava ouvindo quando você estava mostrando os desfalques do Flamengo, e aí você falava sobre o fato do Flamengo ainda ser um time, apesar de tudo isso, muito privilegiado dentro de uma coisa que construiu, que é ter um elenco para passar por algumas dificuldades, quem sabe com alguma tranquilidade. E, obviamente, quando você pega um time inteiro de desfalques, não existe time no mundo que sobreviva a isso 100%. E o Flamengo não é soberano desde que começou o campeonato. Não é soberano como foi no ano passado. Tem ainda suas dificuldades, o Domi ainda está encontrando o seu principal jeito de jogar. Então, assim, vai ser uma partida muito atípica olhando pela perspectiva do Flamengo. E aí, pegando também carona no comentário do Caio, inevitavelmente o Palmeiras é favorito para esse jogo por ser um time que sempre soube competir. Eu sempre falo muito isso sobre o Palmeiras. Quando a gente critica o Palmeiras em algumas partidas, em alguns desempenhos, eu sempre falo, cara, o Palmeiras é aquele time que pode não brilhar, mas é o time, para mim, que melhor compete no Brasil, porque ele é muito consistente. Agora, tem uma provocação que eu queria aproveitar para colocar aqui na mesa, e aí eu não estou apontando o Flamengo, não é direcionado a clube nenhum. Mas quando a gente iniciou o campeonato, e a gente sabendo que a gente tinha que ainda contornar uma onda de um problema tão grave como esse no Brasil e em todo o mundo, a gente não sabia os riscos que a gente corria em relação à contaminação por boa parte do elenco. A gente discutiu isso tantas vezes aqui no Seleção. E se 3 goleiros, por exemplo, estiverem contaminados, os 3 goleiros do time? E se a maioria for contaminada, como a CBF vai ajustar isso? Como ela vai mudar o seu regulamento? Acho que ela está tentando. Então, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande nossa, e aí eu digo sociedade, do entendimento do que isso pode causar, e vejo que o esporte acaba pegando carona nisso tudo, e é muito difícil a gente apontar, na minha opinião, sobre o acontecimento ou não desse jogo, porque o próprio Rodolfo Landim chegou a falar hoje no Redação Sport TV que o protocolo da Conmebol é muito mais frágil. Então, a gente teria um jogo como esse cancelado, mas o Flamengo jogaria pela Libertadores, ele manteria o seu calendário nessa competição. Então, assim, é tudo tão confuso, é tão difícil a gente administrar. Eu só acho o seguinte, quando o campeonato voltou, e a gente conversou sobre muito isso aqui, eu acho que todo mundo sabia o risco que corria. Pelo menos eu acho que ninguém estava desavisado, que isso era muito novo para todos nós. Não para o esporte, mas para a sociedade. E agora a gente vai ter que se ajustar. Por isso eu tenho muitas dúvidas se esse jogo tem que ser cancelado. Bárbara, eu opino que esse jogo acontecer é um absurdo, na minha visão. Porque, assim, esse jogo acontecer é a gente colocar o futebol acima do bom senso, acima da vida, da saúde das pessoas. Tem que ter o jogo, não interessa. A Prefeitura de Guayaquil tentou interditar o estádio e impedir a realização do jogo. Houve um lobby da Conmebol junto ao governo do Equador e o Ministério da Saúde do Equador, que é um órgão de uma instância superior, foi lá e falou, não vai ter jogo. E a Prefeitura cedeu.
a gente tem já um jogador do Independente Del Valle infectado. Seria leviano, da minha parte, dizer que ele foi infectado no jogo. Ele pode ter sido infectado em outro local. Mas digamos que ele tenha sido infectado no jogo. Precisava correr esse risco? Precisava que os jogadores do Del Valle se submetessem a esse risco e as suas famílias também? A gente tem agora um clube em surto, que é o Flamengo. Tem um surto no Flamengo. Então, assim, ó... Oi? Como teve o Goiás, como teve o CSA. Como teve o Goiás, também teve o CSA. Quem testa negativo hoje pode estar positivo amanhã. Sim. Pode estar em surto. Será que você precisa, para acontecer esse jogo, trazer os garotos da base do Flamengo para conviver com jogadores que podem testar positivo amanhã, aumentando a contaminação, uma possível contaminação no clube, das famílias deles também, levando os riscos para os profissionais que estarão trabalhando nesse jogo, inclusive os atletas do Palmeiras. Diante de uma situação grave como essa que a gente tem, da maior crise de saúde da nossa geração, será que não era hora de agir com a cautela máxima? Para quê? Precisa ter esse jogo? Será que não era hora de sentar e falar, se tem um risco mínimo que seja, não é hora de cancelar esse jogo, ou melhor, de adiar esse jogo? Na minha cabeça, não entra que esse jogo tem que acontecer de qualquer jeito, tendo um clube em surto como o Flamengo. Eu concordo com você, mas aí tem um jogo de quarta-feira. PVC, só isso que é... Já os três. Desculpa, só para me explicar melhor. A minha dúvida está aí. Como é que acontece, a gente mantém o jogo, ou cancela, ou contra o Palmeiras, e o jogo de quarta-feira acontece normalmente? Que é o dilema político. Tá aí, não só... Para mim é o dilema. Para mim o dilema está aí. Que assim, eu vou falar uma coisa aqui que é meio estúpida. Eu concordo com você em relação ao adiamento. Eu, na posição de adia ou não adia, eu digo adia. É o meu ponto. Agora, a decisão, a gente fala em empatia, mas a gente nunca se põe no lugar de quem vai tomar essa decisão. E quem tem que tomar essa decisão, está numa posição extremamente delicada. Porque para qualquer lado que você for, você vai deixar um rabo. Você vai deixar um pontapé que alguém vai te pegar na próxima curva, de qualquer jeito. E o X da questão que determinou que a CBF dissesse são 13 jogadores foi: o Flamengo não joga no domingo, mas joga na quarta-feira. Aí o Landinha contra-argumenta que até terça-feira ele pode ter jogadores que já estarão negativos. Mas e se no exame, por exemplo, o exame do Caio? Né? O exame do Caio, quanto tempo demorou para o exame dar negativo? Aí na terça-feira você vai tentar fazer a Conmebol de novo, fazer um lobby para fazer o jogo. Então tem um monte de coisas que não encaixam. Outra coisa que é importante, a gente diz assim, o protocolo... Então, peraí, eu vou me pôr então na cabeça, você falou, você põe na cabeça de quem toma uma decisão. Cara, imagina ter nas costas da CBF uma contaminação nesse jogo. Eu sei, por isso que a minha decisão então é muito melhor quem toma a decisão falar, eu vou para o maior grau de precaução possível. Concordo, só que aí na quarta-feira tem o jogo. Aí você vai explicar para o outro cara assim, ó, eu adiei por causa da questão da saúde, mas o Flamengo foi jogar na quarta-feira. Eu adiaria. Outra coisa que eu não faria, na posição do presidente do Palmeiras, não falaria nada. Tem que ter jogo ou não tem que ter jogo? Politicamente, eu até passo a mão no telefone e ligo pro Caboclo, na nossa posição é que tem que ter jogo, mas desliga o telefone e não fala mais nada. Por que o Palmeiras vai se posicionar publicamente sobre um assunto que não cabe a ele decidir? E com uma postura incoerente. Porque fica antipático. Não é condizente com as coisas que o Palmeiras defendeu ontem. Porque o Palmeiras ontem falava que o importante é a vida, o Vanderlei Luxemburgo falou no Bem Amigos, a gente mostrou ontem, que se um clube tem mais de 10 infectados não tem que ter jogo. Então o Palmeiras nesse momento, diante da possibilidade de levar uma vantagem esportiva contra um rival na briga pelo título, né, de você somar 3 pontos contra um rival direto na briga pelo título, o Palmeiras está rasgando tudo aquilo que ele falou até ontem. O Palmeiras jogou contra o Goiás, que era uma situação parecida, empatou por 1-1. Porque aí tem só um aspecto que eu acho que o presidente do Palmeiras não tinha que ter falado nada. Mas o Palmeiras viveu uma situação semelhante, jogou contra o Goiás, não houve contaminações, e empatou o jogo de 1-1. Porque eram 14 contaminados do Goiás naquele dia, 15 de agosto. Eram 14, agora são 16 do Flamengo, eram 14 do Goiás. Mas se posicionar para dizer publicamente quero ter o jogo, me parece antipático, além de ser contraditório, como você disse. Fala, André Hernan. Eu questionei a direção do Palmeiras sobre exatamente isso que vocês falaram agora, da questão desde o começo, ter assim, um posicionamento pensando nas vidas, pensando na saúde pública. E o Palmeiras diz o seguinte,
que não mudou o pensamento deles em relação a isso. O que o Palmeiras diz internamente, nos bastidores, é que assim, tem que fazer valer um protocolo que foi feito desde o início com muita responsabilidade, e aliás o Palmeiras foi um dos que assim mais nas reuniões levantaram a mão assim e pediu para ser um protocolo com várias partes, vários especialistas de saúde dando pitaco, fazendo reuniões com médicos dos clubes. Partiu do Palmeiras, né, uma ideia de você ter essa reunião entre os médicos e o Dr. Jorge Pagura da CBF. Então, assim, o Palmeiras não diz que está virando as costas para o lado da saúde pública, e sim querendo reforçar exatamente o protocolo que, segundo o Palmeiras, é muito bem feito, é muito bem elaborado. Então, pelo menos essa é a resposta que eu tive quando eu questionei essa situação toda aí de você pensar na saúde pública. Isso que você falou também é importante no seguinte sentido. A gente fala muito, o protocolo está mostrando que o protocolo tem furos. Não, o protocolo pode ter furos, mas tem gente que fura o protocolo. Uma coisa é o protocolo ter furo. Outra coisa é você não cumprir o protocolo e se contaminar porque você não cumpriu o protocolo. Nenhum médico, aqui por nós entrevistados, nem inclusive o secretário-geral da CBF, que é médico, o Walter Feldman, disse que o protocolo garantiria 100% de segurança. É que tem as duas coisas. Ele está lá para minimizar os riscos. Você pode se contaminar porque há furos no protocolo e você pode se contaminar porque você furou o protocolo. Que é o caso do Flamengo. Por que o Flamengo mandou 55 pessoas? Mas, PVC, mesmo se você cumprir todos os protocolos, é possível que haja uma contaminação. Claro que sim. Né? Todos os médicos foram unânimes que participaram aqui. É impossível garantir 100% de segurança num campeonato regional. O risco fica maior no campeonato nacional. E quando você atravessa fronteiras, esse risco se multiplica. Claro, tanto que é o caso da Libertadores. O que aconteceu foi, na primeira rodada, quando adiou Goiás e São Paulo, na CBF, na comissão médica, dizia-se, quando chegar na quarta, quinta rodada, não tem mais. Vai diminuir muito. Que é por isso que o Feldman diz, acho que do ponto de vista de comunicação, ele erra, quando ele diz o protocolo é quase perfeito, não está aparecendo, então a comunicação está errada. Por outro lado, o que aconteceu foi a Libertadores. Porque, de fato, da quarta, quinta, sexta rodada, sétima rodada, a gente tinha parado de falar sobre o número excessivo de casos de Covid no Campeonato Brasileiro. Não é que não tivesse, mas tinha diminuído. Não tinha mais os casos dos adiamentos do começo da temporada. Aí veio a primeira semana da Libertadores. A primeira semana da Libertadores com as viagens intercontinentais, dentro do continente, aí explodiu. Aí veio o surto do Flamengo, o caso do Independente Del Valle, os casos que apareceram.